Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação para o web. Desenvolveu uma aplicação para realizar a inclusão de registro em banco de dados. Bem-vindo à competência 3. O Ítalo Diego. Descrição. Ele é branco, cabelo curto, preto, usa barba, olhos castanhos. Veste camisa cinza, manga curta, visto da cintura para cima. Essa é a nossa aula de número 3 e vamos aprender um pouco a realizar a inclusão de registro em banco de dados. Mas antes de começarmos a falar de banco de dados propriamente dito, a gente precisa identificar alguns itens importantes, algumas definições iniciais para que a gente prossiga. Funções PHP é um dos itens que eu quero chamar a sua atenção e a gente vai usar bastante a partir de agora. As funções PHP têm a função, obviamente, de executar uma tarefa, certo? Nós vamos, por exemplo, precisar conectar ao banco de dados, nós vamos precisar executar uma instrução SQL, que daqui a pouco você vai ver o que é SQL. E outra função muito importante que devemos utilizar são as funções responsáveis por capturar as informações de um formulário. Ora, se eu quero inserir uma informação em um banco de dados, eu preciso de um meio para fazer essa coleta da informação. E será o formulário HTML, que a gente vai ver também nessa competência, o local responsável para que o usuário digite a informação e encaminhe ao script PHP que de fato adiciona a informação em um banco de dados. Então, grave aí na sua cabeça formulários HTML e faça uma rápida consulta no e-book. O próximo passo que eu quero destrinchar para você são os métodos GET e POST. O método GET é uma forma de enviar a informação através da URL. O URL é aquele endereço que fica na barra de navegação do seu browser, do seu navegador. O método POST, que é o que iremos utilizar nesta competência 3, serve para capturar a informação de um formulário. Você vai ver no próximo vídeo como funciona exatamente essa captura da informação. Outro paralelo que eu quero fazer, na verdade é o item 5 desta competência, e estamos na competência 3, para que você não esqueça, é o banco de dados MySQL. Eu disse agora há pouco que existe uma outra linguagem que serve de apoio, que na verdade é extremamente necessária para que se faça a conexão com o banco de dados, para que se execute, na verdade, alguma função dentro do banco de dados. Então, a partir desse momento, a gente vai trabalhar de forma conjunta com HTML, PHP, SQL e o MySQL, que é o banco de dados. Onde é que o PHP, que é a linguagem que estamos estudando, participa nessa parte, nesse bloco, nesse conjunto de ferramentas. O PHP, na verdade, vai ter a função de capturar a informação do formulário HTML, enviar a informação para o banco de dados utilizando a linguagem SQL. Ou seja, tenha em mente que a função do PHP é extremamente importante. É uma função que vai ligar, que vai unir as tecnologias. Saiba também que a linguagem SQL é responsável por manipular as informações do banco de dados. Acompanhe agora a análise do código que eu fiz para vocês. Bom, temos aqui o formulário .html aberto e apesar do HTML não ser foco da nossa disciplina, é preciso pontuar algumas informações para que a gente possa compreender como funciona a inserção de dados utilizando o PHP
e o banco de dados MySQL. Primeira coisa que eu chamo a atenção é a ação do nosso formulário. Perceba que aqui está configurado o script inserir.php. E será este script o responsável por, de fato, inserir a informação no nosso banco de dados. O método utilizado será o POST. Nós vimos anteriormente que existem dois métodos, o GET e o POST. E por se tratar de um formulário, o método utilizado será o POST. Outro detalhe que eu chamo a atenção são os nomes dos campos. Eu vou abrir aqui o navegador, demonstrando o resultado final desse formulário, para que você compreenda melhor. Estas informações, nome do aluno, disciplina, nota 1, nota 2, nota 3, vamos voltar aqui para o código-fonte para você entender melhor, estão representadas aqui, nessa tag. Ok? Mas não é essa informação aqui que o PHP vai usar como referência. O que interessa para o PHP é o parâmetro name. Ok? Então, quando formos configurar e desenvolver o nosso script para inserir as informações no banco de dados, o parâmetro name é que será a referência. Tanto para nome como para disciplina, para todos os campos presentes no formulário. Vamos passar agora para o script inserir.php para poder entender melhor essa instrução. Na primeira parte do inserir.php, nós temos a função MySQLi Connect. E esta função é responsável por conectar ao banco de dados. Alguns parâmetros são necessários para que essa conexão ocorra. A primeira dela é o endereço lógico, a segunda, o usuário, a terceira, a senha, que neste caso, por ser um ambiente de teste, está em branco, e o nome da base de dados, que é teste. Por que, professor, essa base de dados se chama teste? Na verdade, quando nós instalamos o XAMPP, automaticamente essa base de dados já é configurada. Então, por se tratar, mais uma vez, de um ambiente apenas de teste, eu preferi deixar dessa forma. Nesta outra parte do nosso script inserir.php, nós temos a verificação da conexão. Se esta conexão falhar, né, que na verdade essa é a variável link que faz a conexão com o banco, se porventura ela vier apresentar um erro, como por exemplo, o usuário incorreto ou a senha, por exemplo, essa mensagem irá surgir na tela, especificando exatamente através dessa outra função qual o erro. Na outra parte do código, nós temos as variáveis que irão receber os valores ou ainda os dados que foram depositados lá no campo do formulário, tanto do aluno como da disciplina, como das notas. Eu vou voltar um pouquinho aqui ao formulário.html para mostrar mais uma vez o método POST. A gente viu no e-book que quando se trata de formulário, é necessário utilizar o método POST. Portanto, quando estamos desenvolvendo o código PHP, é necessário também que digamos ao código que o método POST deverá ser utilizado para capturar a informação. Então, eu não posso, por exemplo, utilizar o método GET aqui, que apresentaria um erro. Ok? Então, o correto é sempre, quando se tratar de formulário, utilizar o método POST. Então, definimos aqui o nome do campo, em cada um deles que queremos capturar a informação.
E em seguida definimos a query. O que é query? Query é a instrução em SQL que o PHP vai utilizar para, neste caso, inserir a informação em uma tabela. A tabela é a parte do banco de dados que vai conter as informações. Então vamos entender como é que funciona essa query. Aqui nós damos a instrução de inserir através do insert na tabela etpack. Essa tabela está inserida no banco de dados teste. É preciso que essa informação fique muito clara, porque tabela e banco de dados são coisas distintas. Dentro desta instrução, a gente define quais são os campos que irão receber as informações. Note que a mesma sequência que empregamos aqui foi empregada aqui. Ok? Então temos campo aluno, campo disciplina, nota 1, nota 2 e nota 3. E os seus valores. Quem são os valores que serão inseridos nestes campos? Os valores que virão do formulário. É por isso que nós usamos aqui a variável. Ok? Então, a variável aluno é igual à informação que vem do campo aluno do formulário. Posteriormente, nós executamos a query através da função MySQLi Query. Os parâmetros são, no caso, utilizamos a variável link, que é a conexão de fato, e a query. Se porventura essa função for executada com sucesso, a mensagem dados inseridos será informada na tela. Vamos fazer um cadastro aqui na prática. Vou voltar lá para o navegador. Vou utilizar um aluno fictício aqui, chamado Maria, e a disciplina será Geografia, onde a nota 1 que ela obteve foi 9, a segunda 10 e a terceira 5. Vamos clicar em cadastrar. Perceba que a informação dados inseridos apareceu na tela. Portanto, a inserção dos dados ocorreu com sucesso. E aí, o que você achou da dificuldade de ligar as tecnologias? Parece um pouco confuso nesse início, mas você vai perceber que não é tão difícil. A gente precisa diferenciar a parte do PHP, a parte do SQL e a parte do HTML. É óbvio que tanto o SQL como o HTML não é objeto de estudo da nossa competência e da nossa disciplina. Então, você não vai encontrar muita informação no nosso e-book sobre isso. É importante que você pesquise. No ensino à distância, é importante que você tenha esse altruísmo, que você construa o conteúdo pesquisando. Você precisa, de certa forma, ser um pouco autodidata. De toda forma, se surgiu alguma dúvida importante que você queira esclarecer, dividir com seus colegas, acesse o nosso fórum, verifique no índice algumas possíveis dúvidas semelhantes à sua e, se a sua dúvida for nova, poste lá no fórum. Nós responderemos com o maior prazer. Na próxima competência, a gente vai manipular os dados de formas diferentes. Nesta competência 3, a gente trabalhou apenas a inclusão do registro em um banco de dados. Então, até a próxima competência. Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque.
Professor autor: o Ítalo Diego. Design educacional: Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso: Américo Barros. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral: Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em setembro de 2019.